Boa noite, seja bem-vindo ao Bloco de Notas. Hoje, as notas do dia pertencem a Custódio Oliveira, consultor de comunicação. Desde já agradeço, Custódio, a presença aqui neste Bloco de Notas. Na era em que vivemos, talvez possamos dizer que por trás de um grande político estará um grande assessor. Pergunto-lhe se esta minha primeira frase pode ou não ser verdade. Pode ser verdadeira, também pode não ser, mas normalmente é. Um homem político não é obrigado a saber os pormenores, a saber a fundo da comunicação. E, portanto, ter um especialista de comunicação é uma ajuda preciosa. Há um presidente de Câmara que eu conhecia em França, deixou de ser há poucos anos, era o presidente da Câmara de Metz. E ele teve uma frase uma vez num congresso em Paris sobre comunicação que era: governar é comunicar. Não é? E, portanto, se a governação, se ser político, se ser responsável político é comunicar, é óbvio que o político pode ter êxito se tiver especialistas, 1 ou 2 ou 3, mas se tiver algum especialista que o ajude, que o apoie nessa arte de comunicar. Já aqui começamos por falar em alguns conceitos que para nós nos serão caros, mas para quem nos está a ouvir não serão. Ou seja, o que é um assessor? Vamos começar por esmiuçar, por também traduzir um pouco, por dar a conhecer este mundo aos espectadores que estão lá em casa. O que é um assessor? Eu preferia dizer o que deve ser. Ou o que deve ser. Porque se nós dizemos o que é, cada um, não há uma teoria exata destas coisas e, portanto, prefiro dizer o que deve ser. E o que é que deve ser? Deve ser um especialista. Deve ser uma pessoa que domina as diversas teorias, que conheça a fundo das matérias de comunicação. E que ponha esses conhecimentos, esses saberes à disposição do responsável político. Que lhe coloque em cada momento os saberes que ele não é obrigado a saber, porque não tem que saber de tudo, que lhe coloque esses saberes para ele desempenhar bem o seu papel. Digamos, um assessor de comunicação deve ser isto, deve ser um especialista em matérias de comunicação. Porque isto é extremamente importante e interessante, porque nós quando falamos em político estamos a pensar no poder. E quais são as 3 fontes de poder? São 3, as 3 principais e óbvias. Quais são? Bem, é o poder persuasivo, o poder da persuasão, ou seja, de convencer, é o poder da comunicação. Em resumo. Não é? Depois há um outro elemento que é o poder coercivo, o poder da força. Bem, os Estados vivem disso, têm as polícias, os exércitos para imporem as leis, por aí adiante, não é? Portanto, isso é o poder coercivo, ou a fonte coerciva do poder, a força. O terceiro elemento é o poder retributivo, é o poder do dinheiro. Para conquistar o poder, nós vemos normalmente que estes 3 elementos estão lá. Está lá o dinheiro, é necessário dinheiro até para fazer campanhas eleitorais. E quem tem muito, alguns até compram os votos com isso, nós também sabemos. Portanto, é necessário o poder económico, ou digamos, a fonte económica para se ter o poder. É também necessário a coação, mas é, sobretudo, e em democracia, o elemento central para se conquistar e manter o poder é a persuasão, é o convencimento, é o discurso. Em resumo, é a comunicação. Em democracia, a comunicação é algo determinante para um responsável político. Podemos dar exemplos disso, ou seja, exemplos das ferramentas que um assessor pode pôr à disposição ou pode ensinar o político a utilizar? Eu não gosto da palavra ensinar, eu gosto mais de pôr à disposição, de dizer, atenção que tenho aqui isto. Vamos ver, por exemplo, no discurso. Se nós falarmos da persuasão, a persuasão faz-se muito através do discurso. E nós vemos na história, os grandes homens da história, se a gente começar a olhar para trás e a ver, porque é que nós falamos no Luther King? Não é? A gente pensa, o discurso do Luther King. Era mobilizador. E se a gente pensar no John Kennedy, na mesma altura,
não é? A gente diz porque conquistou os norte-americanos e conquistou o mundo através do discurso, através da persuasão, através da comunicação. Mas podemos ir para aí adiante, todos os que nós nos lembramos, nós vemos por trás deles uma grande capacidade de comunicação, uma grande capacidade discursiva, de se afirmarem através da palavra e da expressão corporal, porque o discurso não é só a palavra, como nós sabemos, não é? Mas, portanto, de se afirmarem como um todo e de convencerem os cidadãos, de convencerem as pessoas. Portanto, eu diria que, ou digo que, a comunicação é realmente uma ferramenta fundamental. Um assessor que não domina o discurso, que não conheça as técnicas do discurso, que não conheça as regras mínimas do falar em público, como é que nós devemos estar, como é que nós devemos pronunciar, como é que nós nos devemos dirigir. Se não conhece estas regras, não pode ajudar o responsável político, não as pode pôr à disposição do responsável político. Ora, esta é um caso concreto, é uma necessidade concreta de qualquer assessor. Mas o político, sem nenhum assessor, ou seja, sem nenhuma ferramenta à sua disposição, pelo menos ferramenta, e quando digo humana, ou pela melhor compreensão da própria comunicação, um político que não queira nenhum assessor, pode ser um político popular? Pode ter todo o carisma dentro dele, todas as qualidades necessárias para a persuasão? Muito dificilmente. Muito dificilmente. Eu acredito pouco nisso. Hoje, o responsável político é colocado em situações muito diversas e tem que ter realmente muitas ferramentas e muitos dados. Se não os tiver, não consegue atingir os seus objetivos. Portanto, tenho muitas dúvidas. Nós temos, por exemplo, o Tony Blair na Grã-Bretanha. O Tony Blair afirma-se e é acusado de ter realmente um enorme aparelho, e tinha, de facto, um enorme aparelho de assessores a cuidar da imagem, a cuidar da comunicação. Isto é verdade. Não é? E depois vem o Brown. E o Brown diz, eu não quero nada disso, até para se afirmar como diferente do Tony Blair. Eu não quero assessores de imagem. E logo a seguir é ridicularizado porque aparecia com a gravata virada para trás, porque aparecia com a camisa desapertada, porque aparecia com a cara ao lado, milhentas coisas, de tal maneira que ele acabou, quando perde, já tinha tantos assessores ou mais que tinha o Tony Blair. Porque já foi tarde. Queimou-se antes do tempo, por coisas simples, por coisas que aparentemente não eram decisivas. Mas que podem ser jocosas dos meios de comunicação social. Exatamente, porque hoje todos os pormenores são filmados e são passados e são gravados. Não é? A era da comunicação. Exatamente. E portanto é um exemplo concreto. Esta passagem, por exemplo, do Tony Blair para o Brown é claríssima. Do que se pode... Sim, senhor, o Brown diz, eu não preciso de assessores, não quero, exatamente para se afirmar face para se descolar da imagem. Algum artificialismo de que era acusado o Tony Blair, que tinha realmente muitos assessores, que montou um governo com uma forte componente na assessoria. Fala-se que eram 250, não é? Portanto, realmente havia ali uma organização poderosa. Depois vem o Brown dizer, eu não quero nada disso.